Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, abre o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra, para recebermos a Tua vida, Senhor. Senhor, seja o centro da nossa vida, dessa reunião. Ó Senhor Jesus, que possamos ser a Tua expressão, Senhor, aqui na terra. Senhor Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Por mais uma reunião. É um motivo de felicidade, né? Estarmos aqui, desfrutando da mesa do Senhor e desfrutando da presença do Senhor. Hoje vamos dar continuidade, né? Ao desfrute, né? Do livro de 1 Coríntios. Estamos em 1 Coríntios 4. Hoje vamos ver do versículo 1 até o versículo 5. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 4, 1. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, 1. Senhor Jesus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Irmãos, nós somos ministros de Cristo. Isso é muito bom, né? É para nos deixar muito alegres e felizes em saber que somos ministros de Cristo. Mas também devemos saber que nós somos ministros de Cristo não apenas por falar, ou chegar aqui nesse momento e falar, eu sou ministro de Cristo. Onde eu estiver, né? Eu pensar, eu sou ministro de Cristo. Não é só isso, irmãos. Porque importa que os homens nos considerem. Amém. Então os homens, o mundo, deve nos considerar ministros de Cristo. E essa palavra, né, de ser ministro de Cristo, ela é tão importante porque foi o próprio Senhor que nos escolheu. Nós não somos ministros por nós mesmos, não, porque um dia chegamos, né, alguém pregou para nós e nós dizemos, agora eu vou ser ministro de Cristo. Não é isso, o Senhor nos escolheu. Efésios 3, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Efésios 3, 7 diz assim: do qual, isso é Paulo também falando, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, irmãos, aqui fica claro que nada partiu de nós. Nós não somos ministros porque um dia dissemos que queríamos ser ministros. Não foi isso. O Senhor nos escolheu ministro. Quem nos fez ministro foi a graça de Deus e o seu poder. Então foi a graça e o poder de Deus que nos escolheu como ministros de Cristo. Ó Senhor Jesus. E ser ministro, irmãos, ele requer responsabilidades. Senhor Jesus, ser ministro requer responsabilidades tanto pelo nosso andar, porque importa que os homens nos vejam como ministros, como pelas nossas ações também, pelo nosso serviço ao Senhor. Senhor Jesus, porque como eu falei, não é apenas falar que somos ministros e tá bom, não é isso. Paulo nos mostra isso também, em 2 Coríntios 6. Senhor Jesus, voltando um pouquinho, 2 Coríntios 6. Ó Senhor Jesus, aqui nós vamos ver como é importante, né, o nosso parecer, o nosso testemunho diante das pessoas, quando nós falamos, quando temos essa responsabilidade de ser ministros do Senhor. A partir do versículo 3, né, eu ia começar no 4, mas o 3, já o versículo 3, 2 Coríntios 6, 3, diz assim, ó: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então Paulo se preocupava com isso, para que o seu andar o seu andar e o dos seus cooperadores não fosse motivo de escândalo para as pessoas, porque ele se importava com o ministério.
Um ministro, um verdadeiro ministro, ele se importa com o ministério. E o ministério é de Cristo. Então devemos nos importar com esse ministério que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, aí continuando, versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos, Paulo se recomendava, ele e os seus cooperadores, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Olha só, aí ele começa. As qualidades, as características, olha quantas. Recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade. Ó Senhor, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Senhor Jesus, como isso aqui, irmãos, isso aqui nos mostra, né, as características de um verdadeiro ministro. Que era assim que Paulo e os seus cooperadores via isso, né? Ele se via assim, e é por isso que ele se recomendava. E ele não se recomendava, irmãos, por vanglória. Não, ele não se recomendava, ele não falava isso aqui porque ele queria que as pessoas vissem ele como alguém superior. Não é isso. Ele falava isso aqui porque ele se importava com o ministério. Ele se importava que o nosso Deus não fosse envergonhado. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos nisso aqui que tem um peso muito grande nessas características. Em tudo que ele fala aqui, irmãos, tem um peso muito grande. Por quê? Porque eu parei, quando eu estava desfrutando dessa palavra, eu parava e dizia: Senhor, será que eu estou em 50% disso aqui? Será que eu me encaixo em 50% dessas características? E eu pude me arrepender diante do Senhor. E graças ao Senhor, porque nós temos a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor vai nos fazer ser cada vez mais parecidos como verdadeiro ministro de Deus. Senhor Jesus, então, irmãos, a nossa preocupação deve ser que cada vez mais sejamos puros e cada vez mais sejamos mais parecidos com Paulo, como ministro de Cristo. A nossa preocupação deve ser com o Senhor. Senhor Jesus, se a nossa preocupação for com o Senhor, nós vamos fazer a vontade do Senhor. E fazendo a vontade do Senhor, nós vamos estar buscando e alcançando essas características. Senhor Jesus. Ó Senhor, mas irmãos, em contrapartida, o que atrapalha a nós de chegarmos nisso aqui, o que atrapalha o nosso ministério, é exatamente as coisas do mundo. Porque no momento que tem um momento que buscamos o Senhor, mas quando estamos fora desse desfrute, as coisas do mundo nos atrapalham, as coisas mundanas, aquilo que é contrário ao Senhor, é que tem nos atrapalhado em nosso ministério. É quem tem atrapalhado que os homens nos enxerguem como verdadeiros ministros. E é muito difícil, mas graças a Deus, como eu já falei, nós temos a misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, falando disso, como o mundo nos atrapalha, vamos ver 1 João 2, 1 João 2,16. 1 João 2,16. Senhor Jesus. João 2,16. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor, amém. 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. No versículo anterior, no 15, né? Ele diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, tudo que há no mundo pertence somente ao mundo. E como é que vamos querer ser ministros de Cristo se seguimos as coisas do mundo? Então é impossível. Somos ministros de Cristo. Importa que as pessoas nos vejam como ministros de Cristo. Então as coisas do mundo não se misturam com as coisas de Cristo. Então, o versículo 16, amém, meu irmão, obrigado. Então, isso aqui, a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, isso não procede do Pai. Então, isso não pode fazer parte do nosso ministério. É isso, irmãos, que tem atrapalhado o nosso ministério com o Senhor. Senhor Jesus, precisamos, irmãos, estar atentos, né, ao que nós fazemos diante dos homens, que é isso que é dessa forma que os homens nos julgam, né? E devemos estar atentos ao que pensamos. Às vezes, né, nós pensamos assim, né, que o que nós fazemos não é visível aos homens, e é visível a Deus. Mas o que pensamos não é visível aos homens, mas o que pensamos, irmãos, é visível a Deus. Então nós não fugimos de forma alguma. Então o que tem atrapalhado para nós, quando nós dizemos que somos diferentes do mundo, nós devemos andar como tais. E como andar como tais não é só você fazer, é você fazer e você pensar diferente também. Então, irmãos, precisamos estar atentos ao nosso proceder e aos nossos pensamentos. Senhor Jesus, em Colossenses, vamos ver Colossenses 3. Ó Senhor Jesus, Colossenses 3. Colossenses 3, do 1 ao 3. Senhor Jesus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, a nossa vida está com Deus, mas há certos momentos na nossa vida que nós nos pegamos puxando a nossa vida. Ei, Deus, devolve aqui, eu quero tomar conta da minha vida. Irmãos, nós já andamos aqui na terra e já é muito difícil. E quando nós tomamos, né, só que Deus é muito educado, né, eu estou falando que às vezes nós nos pegamos nessa briga, né, Deus é muito educado e dá a vida para nós. Imagine se já é difícil nós andando aqui, imagine quando nós temos toda a dianteira da nossa vida. Vai dar tudo errado, não tem como dar certo, não tem como nós andarmos aqui e tentarmos servir ao Senhor tomando a dianteira da nossa vida, tendo controle sobre nossa vida. Irmãos, os nossos pensamentos e as coisas que nós fazemos, o que buscamos, precisa estar no alto, precisa estar com Cristo. É por isso que ele fala, né, buscai as coisas lá do alto e pensai nas coisas lá do alto. Se as coisas que nós fazemos for baseada no Senhor, se as coisas que nós pensamos também for as coisas do Senhor, vai ser muito mais fácil servir ao Senhor aqui na terra. Então, o que nós devemos fazer é deixar essa nossa vida, entregar essa nossa vida a Cristo, para que Ele possa tomar a dianteira da nossa vida. Ó Senhor Jesus, e assim vamos ser ministros, e os homens vão nos conhecer, vão nos ver como ministros. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando Paulo fala lá naquelas características, né, como eu já falei, ele não fala de forma alguma para se vangloriar. Ele deixa isso claro em várias de suas epístolas, né? Que a preocupação dele é com o Senhor, a preocupação dele é com o Evangelho. Ele, em vários momentos, em várias epístolas, ele diz que não quer glória para si. Ó Senhor Jesus, Paulo era uma pessoa simples, e nós precisamos ser simples diante do Senhor.
Senhor Jesus. Então, quando ele fala que ele não é para se vangloriar, a sua preocupação era com a expansão e o progresso do quê? Do evangelho. Ele visava a edificação da igreja por meio do evangelho. E nós conseguimos ver isso em 1 Coríntios, onde nós começamos a ler, né? 1 Coríntios 4:1. 1 Coríntios 4:1 está falando isso. Aqui, ó. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E aqui fica claro que a nossa principal função como ministro é a pregação do evangelho. A nossa preocupação deve ser as pessoas. Deve ser que o evangelho ele progrida, ele tenha progresso, ele avance e a igreja seja edificada. Essa deve ser nossa preocupação como ministros. Isso fica claro também em Efésios 3:7, que foi onde a gente leu também. Ó Senhor Jesus. Efésios 3:7 não, o 7 foi o que a gente leu, né? Aí a gente vai dar continuidade no 8, 9 e 10, né? Isso. Ele fala lá que o Senhor nos escolheu. Mas nos escolheu para quê? A mim. Olha como Paulo é simples, mais uma vez, né? O menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Irmãos, uma coisa clara aqui. Pregar o evangelho não deve ser um peso. Não deve ser um peso para você. Pregar o evangelho é uma graça. Senhor Jesus, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, irmãos, como ministro, nós somos ministros. Importa que os homens nos vejam como ministros. O Senhor nos escolheu como ministros, mas com um fim: pregar o evangelho. Senhor Jesus, a principal função do ministro de Cristo é pregar o evangelho. Então, nossa comissão deve ser essa pregação do evangelho. Nós não devemos jamais esquecer disso. Senhor Jesus, essa comissão, ela veio do próprio Deus também. Nós podemos ver isso em Marcos. O Senhor fala aos seus discípulos, Marcos 16:15. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, irmãos, essa comissão vem de Deus. O Senhor está nos comissionando a pregar o evangelho. Já nos comissionou, desde que Ele nos escolheu, desde que somos ministros, desde que somos filhos de Deus. A nossa comissão é pregar o evangelho a toda criatura. E devemos tratar o evangelho como algo muito sério. Era assim que Paulo tratava. Ele fala isso em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 16. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Olha como o evangelho é uma coisa séria. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, irmãos, como ministros, nós não podemos fugir disso. Na verdade, nós temos que receber essa graça de pregar o evangelho, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Senhor Jesus, as características de um ministro, eles nos levam a um fim, e o fim é a pregação do evangelho. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar 1 Coríntios 4, agora vamos para o versículo 2.
Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, 2. Ó Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. 4, 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, precisamos ser fiéis ao Senhor. Como despenseiros, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E precisamos ser fiéis ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Seja com nossa família, seja com o nosso trabalho, seja no serviço ao Senhor, seja nas ofertas, no dízimo, com o nosso dinheiro, seja com as pessoas, com os irmãos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E quanto a despenseiros de Cristo, né, quanto à pregação do Evangelho, nós também precisamos ser fiéis. O Senhor nos fala isso, né, em Mateus. Ele fala isso através de uma parábola, Mateus 24. Mateus 24, 45. Ó Senhor Jesus, 45 e 46. Mateus 24, 45 e 46. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém? 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Senhor Jesus. Ele diz em Coríntios, né, que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E aqui ele diz, né, o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Volta no 45, por favor, meu irmão. Fazendo o quê? Dando sustento aos conservos. Irmãos, o Senhor, Ele nos dá a pregação do Evangelho. Amém? Precisamos pregar o Evangelho. Para sermos fiéis, nós precisamos cuidar das pessoas. Ser fiel ao Senhor, quanto à pregação, quanto dispenseiro, é você cuidar das pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos cuidar dos irmãos, cuidar uns dos outros, nas dificuldades, nas fraquezas, na alegria também. Na alegria é mais fácil, né? Mas precisamos estar junto dos irmãos. E aquelas pessoas que você pregou o Evangelho, que o Senhor deu a você, os conservos, precisamos estar alimentando, precisamos estar cuidando, precisamos estar dando sustento. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar 1 Coríntios 4. Agora o 3 e o 4. Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Amém? Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Irmãos, quanto a ser fiel, quanto a ser dispenseiro, quanto a ser ministro, fica uma coisa clara para nós: nós não podemos julgar os irmãos, nem tampouco temos que ser julgados. Esse é o papel do nosso Deus. Nós não podemos julgar os irmãos. Ele fala aqui, né? A mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Então, irmãos, não cabe a nós, não cabe ao homem julgar, não cabe ao homem, quando eu falo nós, irmãos, julgar os outros irmãos, quanto a ser fiel, ou quanto ao serviço, ou quanto a ser ministro.
Não podemos julgar os outros irmãos. Senhor Jesus. E no versículo 4, né, ele fala assim: porque de nada me arguia a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado. Outra coisa é julgar também a si mesmo, né, que ele fala no versículo 3. Quando ele fala arguir a consciência, né, arguir vem de acusar. Ele diz que nada, a consciência dele não acusa ele em nada. Mesmo assim, ele não se dá por justificado. Senhor Jesus. Senhor, por mais que a nossa consciência não nos acuse em nada, nós não podemos nos dar por justificados. Senhor Jesus, quem determina aquele que permanece fiel só é um, é o Deus, é o nosso Senhor. Só Ele diz quem permanece fiel, só Ele tem esse poder e essa autoridade. Senhor Jesus. Versículo 5, para concluirmos: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, aqui fala, né, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas. Tudo se tornará claro diante do Senhor. Por isso que não cabe a nós julgar. A palavra diz que somos ministros, precisamos ser fiéis, mas depois ela nos alerta que não podemos julgar os irmãos e nem tampouco nos justificar ou achar que somos justificados por isso. A nossa função é continuar servindo ao Senhor. Senhor Jesus, então tudo se tornará claro, nada passará despercebido diante de Deus. E ele diz embaixo, né, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 10, 17 e 18. Senhor Jesus, 2 Coríntios 10, 17 e 18. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Irmãos, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu uma comissão e precisamos desempenhar. Mas durante toda a nossa trajetória, não devemos esquecer que um dia receberemos o louvor do Senhor. Esse será o nosso prêmio. Então não cabe a nós hoje julgar nenhum irmão, ser julgado por nenhum irmão, ou pelo menos nos dar como justificado. A nossa glória, ou a glória, toda a glória na verdade, é para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos desempenhar a nossa função de ministros. Senhor Jesus. Amém.